Olá e bem-vindos! Hoje vamos falar sobre uma ferramenta que promete devolver-nos horas preciosas do nosso dia, o Microsoft Power Automate. A ideia aqui é mergulhar a fundo, sabe? Desde aquelas automações mais simples que qualquer pessoa consegue fazer, até às funcionalidades mais avançadas que realmente mudam o jogo para as empresas. Vamos pensar nisto por um segundo. Quanto do nosso dia de trabalho é que se vai em tarefas manuais repetitivas? Toda a gente conhece esta rotina, não é? Aquele copiar-colar de dados sem fim, arrastar fecheiros de uma pasta para outra, enviar e-mails de confirmação, uma e outra vez. Pois bem, é precisamente este tipo de trabalho que a automação quer eliminar. Ok, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos perceber o porquê de automatizar. Depois, mergulhamos na ferramenta em si, o Power Automate. A seguir, vamos ver como criar as primeiras automações, subir o nível com funcionalidades avançadas e ainda dar um superpoder de IA a tudo isto. E claro, no final, como garantir que tudo corre de forma segura. Muito bem. Primeiro ponto. Porquê automatizar? E a questão principal aqui é por onde é que se começa? Porque, olha, o segredo não é sair a automatizar tudo o que mexe, é escolher as tarefas certas. Saber onde concentrar a nossa energia é, sem dúvida, o primeiro grande passo. E para nos ajudar a escolher, temos esta matriz. É uma ferramenta visual bem simples, mas super poderosa. Repare bem, o ponto ideal, aquele sweet spot para a automação, são as tarefas que têm um valor alto para o negócio, mas que exigem pouca competência ou são pouco complexas para fazer. Pense, por exemplo, em gerar relatórios diários ou organizar fecheiros automaticamente. São aquelas vitórias fáceis, sabe? Que dão um retorno enorme pelo tempo investido. Esta analogia é fantástica para explicar uma técnica que as empresas usam para encontrar estas oportunidades em grande escala, chama-se mineração de processos. A ideia é mesmo essa. Em vez de tentarmos adivinhar qual é o melhor caminho ou onde estão os problemas, esta técnica olha para os registros digitais para perceber como o trabalho realmente flui no dia-a-dia. É assim que se descobrem os gargalos, as ineficiências, basicamente os sítios perfeitos para meter a automação a trabalhar. Ok, já percebemos o que queremos automatizar. Agora, a pergunta é como? Vamos então conhecer as peças fundamentais, os blocos de construção do Power Automate. Então, tudo, mas mesmo tudo, começa com um acionador ou um trigger. Pense nisto como o botão de start. É o evento que lança o processo todo. Pode ser algo tão simples como a chegada de um novo e-mail, o fecheiro que é criado numa pasta específica, ou até pode ser agendado, tipo todos os dias às 9 da manhã. Depois do gatilho ser disparado, o fluxo entra em ação. É literalmente isso. A ação é o que o fluxo faz a seguir. É aqui que a magia acontece, onde o trabalho é feito. Pode ser guardar um anexo de um e-mail, mandar uma notificação para o Teams, adicionar uma linha numa folha de Excel. As possibilidades, a sério, são quase infinitas. E para que o acionador e a ação possam conversar com outras aplicações, existem os conectores. Pense neles como pontes. São eles que permitem que o Power Automate se ligue a centenas de serviços diferentes, não só da Microsoft, mas de muitas outras empresas. Outlook, SharePoint, Excel, cada um tem o seu próprio conector, com os seus próprios gatilhos e ações disponíveis. Agora, uma nota rápida sobre algo que corre por baixo de muitas destas automações mais, digamos, empresariais. O Dataverse é a plataforma de dados da Microsoft. E sei que pode parecer um bocado técnico, mas a boa notícia é que eles simplificaram a linguagem. O que antes tinha nomes complicados, como entidade ou atributo, agora chama-se simplesmente tabela e coluna, exatamente como numa base de dados normal, o que torna tudo bem mais fácil de entender para quem está a construir automações mais complexas. Muito bem, chega de teoria por agora. Vamos ver como é que estas peças todas se juntam na prática. Vamos pegar num exemplo super comum do mundo real que pode poupar imenso tempo a uma equipa. Pensemos no processo de relatórios de despesas. Que chatice, não é? Abrir cada e-mail, descarregar o anexo, criar uma pasta para aquela pessoa, guardar o fecheiro lá dentro. Bem, este fluxo faz isso tudo sozinho. O acionador é simples. A chegada de um e-mail com relatório de despesas no assunto. E as ações? Primeiro, guarda os anexos numa pasta do SharePoint. Depois, para manter tudo organizado, cria uma subpasta com o nome da pessoa que enviou. E por fim, marca o e-mail como processado e ainda envia uma confirmação de volta. Parece simples, e é, mas o impacto na produtividade é, uau, é enorme. Até agora tudo bem, mas
E se a aplicação que precisamos de automatizar for daquelas antigas? Sabe, daquelas que não têm uma API moderna para se ligar? O que é que se faz? Pois, o Power Automate também pensou nisso. É aqui que entram em cena dois tipos diferentes de fluxos. De um lado, temos os fluxos da nuvem. São estes que vimos até agora. Eles são ótimos para serviços modernos, que falam a língua das APIs. Mas do outro lado, para aquelas aplicações mais teimosas, as antigas, temos os fluxos de ambiente de trabalho. Estes usam uma tecnologia chamada RPA, que significa Automação Robótica de Processos. E o que é que isto faz? Basicamente, grava e depois imita as ações de uma pessoa, os cliques do rato, o que se escreve no teclado, é como ter um robô a usar o computador por nós para automatizar sistemas que de outra forma seria impossível. E o poder não fica por aí. A automação pode ir mesmo ao coração dos sistemas da empresa. O Power Automate consegue ligar-se e interagir diretamente com bases de dados como um SQL Server. Isto significa que um fluxo pode ler dados de uma tabela, inserir novas informações, atualizar registros existentes ou até apagar dados. Dá até para executar comandos SQL mais complexos. Pense no que isto significa. Permite automatizar processos de negócio que são mesmo fundamentais. Ok, preparem-se, porque agora vamos para a parte que é, para mim, a mais fascinante. E se uma tarefa precisar de um pouco de cérebro, de um julgamento que parece humano, é aqui que entra a inteligência artificial e ela muda completamente as regras do jogo. O fantástico é que a plataforma já vem com vários modelos de IA prontos a usar. Não é preciso ser um cientista de dados ou um especialista em machine learning. É só arrastar e largar. Com isto, podemos criar automações que conseguem ler e extrair dados de uma fatura, perceber se o sentimento no e-mail de um cliente é positivo ou negativo, ou até identificar objetos numa imagem. Isto abre a porta para automatizar processos que, até há pouco tempo, achávamos que só uma pessoa podia fazer. Vamos a um exemplo prático. Um desafio que todos já tivemos, receber um relatório de 50 páginas e precisar de um resumo, para ontem. E se a automação pudesse ler o documento todo e dar-nos os pontos principais em segundos? Pois bem, com a IA generativa, isto já não é ficção científica. É totalmente possível. Podemos criar um fluxo que é acionado quando alguém carrega um documento. A primeira ação extrai todo o texto. A seguir, outra ação envia esse texto todo para um modelo de IA, como o GPT-4. E o que é que vem de volta? Um resumo executivo, perfeitinho. O que antes levava horas a fazer, agora demora segundos. Claro que, com tanto poder, vem também uma grande responsabilidade. Não podemos simplesmente deixar toda a gente numa organização criar automações à vontade, sem qualquer tipo de controlo. É preciso garantir que tudo é feito de forma segura, que cumpra as regras e que é bem gerido. E é aqui que entra o conceito de governança, de ter guardrails. A Microsoft oferece um conjunto de ferramentas para isto, o chamado Kit de Iniciação do Centro de Excelência, ou COI. Basicamente, isto dá às empresas uma visão de 360 graus. Permite ver que automações estão a ser criadas, quem as está a criar e como estão a ser usadas. O objetivo é simples: garantir que a inovação acontece, sim, mas dentro de um ambiente seguro e controlado. Então, o que vimos hoje? Vimos como o Power Automate pode pegar em tarefas manuais, daquelas bem chatas, e transformá-las em fluxos de trabalho inteligentes. Fomos desde os simples alertas por e-mail até à criação de resumos com a inteligência artificial. O potencial para recuperar tempo e para nos focarmos naquilo que realmente importa é simplesmente gigante. Isso deixa-nos com uma pergunta no ar, para refletir. Depois de ver tudo isto, qual será a primeira parte do nosso trabalho a ser automatizada?